Mas vocês sabem de onde vem essa noção de que isso precisa ocorrer? Isso aqui. Do fato de a minha família ter vindo da Itália, expulsa por um governo através da pobreza, chegado aqui, e agora que a Itália é um local bom, eles não podem mais voltar. Se você analisar por esse parâmetro, vamos pensar que faz muito mais sentido a ordem global se você analisar assim. Existem os países nórdicos, as quais nós chamamos de Europa, de uma forma meio vulgar, ou até os Estados Unidos da América, que é uma filha da Europa. Eles mandaram, no início do século, hordas de imigrantes para realizar a exploração de recursos básicos. Os governos mandavam para cá. Básicos excedentes, ou seja, como se isso aqui fosse um apêndice dos países nórdicos, da ordem estrutural da Europa. Você produzindo mais e injetando mais recursos numa sociedade, vai ter um aumento de oferta. Logo, tudo daquela sociedade vai ficar mais barato, vai ficar mais acessível. Só que isso não ocorre para cá. Através de esquemas econômicos, o trabalho abaixo da linha do Equador, ele vale 5 vezes menos. É engraçado porque eles usam esquemas de sofismos muito sofisticados para justificar isso através de argumentos econômicos. Mas isso é inflação, isso é deflação, e isso tem a ver com as crises, quando na verdade, se você analisar, a deflação e a inflação, e como os governos governam as sociedades daqui, da América Latina, até vamos estender da África e da Ásia, eles sempre são formas que favorecem as diferentes ondas de subidas ou descidas da economia do norte. Quando favorece a eles que aqui o dinheiro valha menos, a fim de que os mercados de lá fiquem mais fluidos e as pessoas consigam ter uma vida melhor, é feito isso. É curioso você pensar, e também pensar na influência política e econômica que o valor do império tem aqui. Nunca são governos que vão contra essa ordem econômica. Nunca. Você pode pegar qualquer presidente, qualquer imperador. Eles sempre são governos aos quais as elites daqui se associam às elites de lá, para facilitar esse deslocamento de valor-trabalho para as sociedades nórdicas, arianas. Não há nada de errado com esse esquema, para o papel que esse país se propõe dentro da ordem global. As elites são vulgares e patéticas e anticulturais e antiprogresso porque não é interessante ao sistema econômico global que tenha progresso, cultura ou outros tipos de valores humanos aqui, nesse território. Porque esse território existe como um apêndice de Europa. Meu nariz está machucado. Extrai recursos para que esses recursos artificialmente insuflados na sociedade deles tornem os mercados mais fluidos e a vida, consequentemente, melhor. E a nossa não importa. Os nossos ancestrais foram mandados aqui, ou trazidos, se você for descendente de africanos, para que se haja justamente a conformação dessa ordem de exploração de valores básicos. Agora, uma leitura pessoal. É o que eu presumo dessa análise. Não é possível que se forme um governo, nem uma estrutura política e econômica própria daqui, que rompa com essa ordem sem a autoridade, sem a permissão deles, porque isso acabaria com a economia deles, dentro dessa ordem pelo menos. Sempre que alguém, se você parar para pensar, sempre que alguém assume um papel político, essa pessoa acaba tendo as regalias previstas para a elite, para as pessoas que têm mais proeminência. Sendo assim, ele sempre vai estar subconscientemente leal e fiel a essa ordem que promove esses valores, porque é natural do ser humano querer se associar àquilo que mais provém, é biológico, a pessoa não vai contra aquilo que provém a sua qualidade de vida, vamos supor assim. Nunca vai surgir um presidente, um líder, um deputado, um senador dentro dessa ordem que mude alguma coisa, porque eles não deixariam que isso ocorresse através de ideologia e propaganda. Depois da ideologia e propaganda, se isso permeasse a ideologia e propaganda e ainda tivesse um discurso muito
proeminente na sociedade que promovesse isso, aí eles entrariam com a força física, como já o fizeram na época da ditadura militar, por exemplo. Então, se vocês pararem para pensar, não existe uma saída, de certa forma. Existe, na verdade, a leitura de uma sociedade que eu estou fazendo. Muitos dizem que a saída poderia ser o comunismo, poderia ser o socialismo. Eu abomino essas pessoas, da mesma forma que eu abomino os capitalistas. Então, vocês entendem que dentro dessa ordem estrutural, de que as elites definem para onde a sociedade se move, se nós temos uma elite tão mal alocada e tão mal formada como as elites daqui sempre foram, em toda a história, em todos os períodos políticos que esse país já passou. Eu tenho uma tendência de florear muitas coisas de acordo com a natureza da minha linguagem. É um prolixismo, mas se eu fosse falar de uma forma mais vulgar, mais generalizada, assim, mais comum, sociedade é uma linguagem comum dentro da minha leitura. Linguagem tipo português? Não. Linguagem econômica, moral, política, estética, religiosa até, étnica até, o que as pessoas não gostam muito de ouvir hoje, mas é a verdade, de um agrupamento humano. Isso é uma sociedade. Se o Brasil, na verdade, é composto por vários povos, várias classes, várias etnias que se percebem como diferentes, e não existe uma unidade comum, como eu acabei de mostrar, e como você pode ver em toda a sociedade, não é uma sociedade. E não existe uma previsão para que se torne uma sociedade, porque as elites daqui nunca vão se dirigir para algo digno. Nunca é uma palavra forte, mas não existe previsão para isso. Os filhos das pessoas que vão assumir os papéis de poder agora são pessoas que, como os pais, são patéticos culturalmente, moralmente, espiritualmente. São pessoas que não têm valor, são pessoas que não têm fúria espiritual. São pessoas materiais, vulgares. São pessoas que cospem na nossa cultura ocidental, ancestral. São pessoas que se fecham em condomínios e só servem para explorar os outros. O Brasil não é um país, não é uma sociedade. O Brasil, eu não sei como traduzir. É o espírito que tem essa palavra, mas é um settlement, o que é settlement em português? Ele é um local onde diversas pessoas foram mandadas para trabalhar. Eu vou falar com uma linguagem comum. É um local que as pessoas foram expulsas dos seus países através de pressão econômica. Mandaram os pobres para cá, para que eles farmassem o máximo de XP econômico possível através de valor trabalho, e esse valor através de esquemas econômicos promovidos pelas elites de cá, e através de suborno cultural, é sempre enviado para fora para sustentar a boa vida que até um faxineiro ariano tem mais do que as pessoas que nascem aqui. Sendo povos diferentes, habitando diversas classes e castas diferentes, não existe uma unidade cultural aqui. A não ser uma unidade cultural falsa, promovida por jogos e formas lúdicas, que na verdade não é cultura em si. Não existe um espírito da nação, não existe uma força, não existe um Geist da nação do Brasil. Nunca existe. As pessoas têm essa imagem do império, quando na verdade o império era mais subserviente ainda à ordem econômica global. E promoveu, através do seu sistema econômico, escravidão. Enfim, não tem muito o que se falar aqui. A questão é uma análise. Não há nada de errado com o Brasil. O fato desse país ser violento, pobre, maldito, anticultural, antiprogresso, é exatamente o que ele deveria ser de acordo com o que ele se propõe dentro da ordem econômica global. Não tem que mudar. Se você assumir essa ordem como algo bom. Agora, uma coisa que eu escutei ontem e que, nossa, vai ficar pra minha vida. Roma não foi amada porque foi grande. Ela se tornou grande porque foi amada. Enquanto as pessoas continuarem adaptadas a essa ordem cultural, enquanto as elites continuarem farmando um povo adaptado a essa ordem, vai continuar sendo um curral isso aqui, um curral, uma fazenda. As pessoas têm que se tornar inadaptadas a essa cultura para que se crie uma cultura nova. O Brasil precisa ser destruído. Esse país é maldito.
as ordens sociais que habitam aqui de exploração, de opressão, de vulgaridade, de obscurantismo como espírito humano precisam ser destruídas. Esse país precisa ruir. As pessoas miseráveis daqui, os ricos e os pobres, são igual animais, são patéticos. E não percebem isso. Para que uma nova ordem seja construída. E os tipos humanos que vieram para cá são tipos muito resilientes, podem ser muito bem utilizados para a construção. Porém, a estrutura, ordem sistemática que existe aqui precisa acabar. As elites que têm ligações com o sistema pan-europeu americano. Infelizmente eu não posso falar exatamente o que eu penso aqui. De novo, mais uma prova de que isso aqui é um settlement para exploração, para farmar recurso. Não existe nem o conceito de liberdade de expressão. Não existe, inexiste. Eu não posso falar o que eu penso. Então vamos expor de uma forma poética. A sociedade precisa ser queimada. Queimada, totalmente queimada. Uma nova ordem precisa nascer daquilo que foi destruído. Ou nada muda. Mas vocês sabem de onde vem essa noção de que isso precisa ocorrer? Isso aqui. Do fato de a minha família ter vindo da Itália, expulsa por um governo através da pobreza, chegado aqui, e agora que a Itália é um local bom, eles não podem mais voltar. A ordem de lá não quer que as pessoas daqui voltem para lá, porque senão a economia deles rui. Eles dependem de nós, do nosso baixo trabalho. Eles dependem de nos fazer de idiotas e palhaços, através de esquemas econômicos patéticos, para fingir que o nosso trabalho vale menos e assim a economia seja toda direcionada para eles. Sendo assim, se não nos é permitido voltar para lá, é um presídio ao qual estamos todos fatalmente confinados até a morte. Esse agrupamento humano que chamam de Brasil, essa grande fazenda de exploração de recursos, se eles não me permitem voltar para lá para ter uma vida digna, então transformemos este local na maior nação do mundo. Nós poderíamos não rivalizar, não será permitido rivalidade. A ordem econômica precisa de uma escravidão para ser mantida. Mas quem deveria ser escravo são eles. Aqueles que não conseguem extrair recursos da própria terra para se manter. Aqueles que precisam da nossa soja, senão morrem de fome. Temos uma terra que dá tudo para nós. E eles não. Sem o gás da Rússia, eles congelam. Nós poderíamos montar uma nação que dominasse